Capítulo 17. O rei Demétrio, a pedido de Alcim, manda Nicanor com um grande exército contra Judas Macabeu, a quem procura surpreender. Travam uma batalha, e Nicanor é morto. Morte de Alcim por um terrível castigo de Deus. Judas é constituído sumo sacerdote em seu lugar e faz aliança com os romanos. 489. 1 Macabeus 7. Ante essas queixas de Alcim, o rei Demétrio julgou conveniente, para a segurança do reino, não permitir que Judas Macabeu se fortificasse ainda mais, e enviou contra ele um grande exército, sob o comando de Nicanor, que com ele havia escapado de Roma e desfrutava grande prestígio perante o rei. Esse general partiu com ordem de não poupar um só dos judeus. Quando chegou a Jerusalém, no entanto, não julgou conveniente revelar a Judas o propósito de sua vinda. Resolveu agir pela astúcia e mandou-lhe dizer que não compreendia por que razão ele queria entregar-se aos perigos de uma guerra e que estava disposto a afirmar-lhe com juramento que nada devia temer, pois viera com os seus amigos apenas para lhe manifestar as intenções do rei, muito favoráveis à sua nação. Judas e seus irmãos deixaram-se persuadir por estas palavras. O juramento foi feito de parte a parte, e eles o receberam com seu exército. Nicanor saudou Judas e, enquanto ainda falavam, fez sinal aos seus para que o aprisionassem. Judas, porém, percebeu e escapou. Assim foi descoberta a traição de Nicanor, e Judas só pensava agora em se preparar para a guerra. O combate travou-se perto da aldeia de Cafarsalama, onde Judas levou a pior e foi obrigado a se retirar para Jerusalém. 490. Um dia, quando Nicanor descia da fortaleza e vinha para o templo, alguns sacerdotes e anciãos foram à sua presença, com algumas vítimas que diziam desejar oferecer pela prosperidade do rei Demétrio. Mas ele, em vez de recebê-las favoravelmente, proferiu blasfêmias contra Deus e ameaçou destruir o templo se não lhe entregassem Jerusalém. Assim, no temor de que se viram possuídos, tudo o que puderam fazer foi rogar a Deus, com lágrimas, que os protegesse. Nicanor foi acampar em Bet-Horon, onde recebeu, da Síria, um novo esforço. Judas acampou a 30 estádios dele, num lugar de nome Adasa, com 1000 homens somente. Exortou-os a não se assustarem com o número dos inimigos, nem com outras aparentes vantagens que eles desfrutavam nos requisitos para a luta, mas que se lembrassem de que eram judeus e da causa pela qual combatiam, pois isso seria suficiente para livrá-los de todo temor. O combate logo iniciou, com grande entusiasmo de parte a parte. Vários inimigos foram mortos, e Nicanor também morreu, depois de fazer tudo o que é próprio de um grande general. Com a sua morte, as tropas perderam a coragem, abandonaram as armas e fugiram. Judas perseguiu-os com tenacidade, matou a todos os que apanhou e comunicou a todas as terras da vizinhança, pelo som de trombetas, que Deus lhe concederá a vitória. Os judeus, avisados por esse sinal, saíram imediatamente com armas, cortaram o caminho dos fugitivos e os atacaram. Não escapou um sequer dos 9.000 homens que formavam aquele exército. Essa vitória deu-se no dia 13 do mês de Adar, que os macedônios chamam de Istro. E nós celebramos essa festa todos os anos, a partir dessa data. Nossa nação desfrutou, em seguida, paz e descanso durante algum tempo e pôde saborear os frutos da paz até enfrentar novamente outros perigos e novos combates. 491. Alcim, sumo sacerdote, queria mandar demolir os antigos muros do santuário, construídos pelos santos profetas, mas Deus o castigou imediatamente com uma doença tão cruel que ele caiu por terra e morreu, depois de sofrer durante vários dias dores contínuas e insuportáveis. Ele exerceu esse cargo durante 4 anos, e o povo, por um consentimento unânime, escolheu Judas Macabeu para sucedê-lo. 492. O novo sumo sacerdote, constatando que o poder dos romanos era tão grande que eles haviam submetido os gaiatas, os espanhóis e os cartagineses, subjugado a Grécia e vencido os reis Perseu, Filipe e Antíoco, o Grande, resolveu fazer amizade com eles e enviou a Roma, para esse fim, 2 de seus amigos, Eupotemo, filho de João, e Jasão, filho de Eleazar, com o fim de rogar aos romanos que os recebessem em aliança e em amizade, e escrevessem ao rei Demétrio que os deixasse em paz.
O Senado os recebeu muito favoravelmente, concedeu-lhes o que pediam e mandou exarar o pedido como decreto, em tábuas de cobre, que foram colocadas no Capitólio. Deram-lhes uma cópia, cujas palavras eram estas: nenhum dos que estão sujeitos aos romanos fará guerra aos judeus, tampouco auxiliará os seus inimigos com trigo, navios ou dinheiro. Os romanos ajudarão os judeus com todas as suas posses contra os que os atacarem, e os judeus auxiliarão os romanos do mesmo modo, se estes forem atacados. Se os judeus quiserem acrescentar ou diminuir alguma coisa a esta aliança que contraem com os romanos, não o poderão fazer sem o consentimento de todo o povo romano, que deverá ratificá-lo. Essa cópia foi escrita por Eupotemo e por Jasão, sendo então Judas o sumo sacerdote, e Simão, seu irmão, o general de todo o exército. Esse tratado foi o primeiro que os judeus fizeram com os romanos. Capítulo 18. O rei Demétrio manda Bássida com um novo exército contra Judas Macabeu, que, embora tenha somente 800 homens, decide combatê-lo. 493. 1 Macabeu 9. O rei Demétrio, tendo sabido da morte de Nicanor e da inteira derrota de seu exército, enviou um outro contra os judeus, comandado por Bássida. Ele partiu de Antioquia, entrou na Judéia, acampou perto de Arbelas, na Galiléia, forçou as cavernas para onde vários judeus se haviam retirado e avançou pelo lado de Jerusalém. Soube, a caminho, que Judas estava numa aldeia chamada Bersete e marchou imediatamente contra ele. Judas tinha então somente 2.000 homens, a maior parte dos quais, 1.200 homens, ficou atemorizada pelo número dos inimigos e fugiu, ficando-lhe somente 800. Mesmo abandonado desse modo e não tendo nenhum meio de fortificar as suas tropas, ele resolveu combater com os poucos soldados que lhe restavam. Exortou-os a suprir pela coragem o que lhes faltava e a superar pelo valor a grandeza do perigo. Eles lhe fizeram ver a desproporção entre as suas forças e as dos inimigos, dizendo que era melhor se retirarem, para reunir novos soldados e então voltar para combatê-los. Mas ele respondeu: Deus me livre ser tão infeliz. Que o sol jamais me veja voltar as costas ao inimigo. Embora me deva custar a vida, não irei obscurecer por uma fuga vergonhosa o brilho de tantas vitórias que conquistei sobre eles. Recebê-los-ei com armas na mão e, combatendo generosamente, aceitarei o que prouver a Deus permitir que me aconteça. Essas palavras, vindo de tão corajoso comandante, tiveram tanta força que persuadiram o pequeno número a desprezar tão grande perigo e a sustentar sem temor o ímpeto daquele poderoso exército. Capítulo 19. Judas Macabeu enfrenta com 800 homens todo o exército do rei Demétrio e é morto, depois de praticar incríveis proezas de valor. Elogio a ele. 494. Bássida dispôs as suas tropas em ordem de batalha e colocou a cavalaria em duas alas, pondo no meio os que estavam armados à ligeira, com os arqueiros sustentados pelas falanges macedônias. Ele comandava em pessoa a ala direita. Depois de marchar nessa ordem, aproximou-se dos inimigos, ordenou aos trombeteiros que dessem o toque de avançar e aos demais que iniciassem o ataque. Judas, por seu lado, fez a mesma coisa, e a luta foi tão acirrada, de parte a parte, que durou até o pôr do sol. Judas, tendo notado que Bássida combatia na ala direita com a elite de suas tropas, tomou os mais valorosos dentre os seus e foi atacá-lo, com tanta coragem que atravessou os seus temíveis batalhões e os desbaratou. Colocou-os em fuga e os perseguiu até os montes de Asa. Os da ala esquerda, vendo que ele tinha avançado demais, seguiram-no e o rodearam de todos os lados. Na impossibilidade de se retirar, Judas continuou firme. Depois de matar uma porção deles, ficou tão esgotado que caiu exausto e morreu gloriosamente, coroando assim as suas grandes e imortais vitórias. Os soldados, não podendo mais resistir após a perda de tal comandante, só pensaram em se salvar. Simão e Jonatas, seus irmãos, levaram-lhe o corpo durante algumas tréguas e foram a Modim, onde ele foi enterrado com grande magnificência na sepultura de seu pai. Todo o povo lamentou durante vários dias e prestou-lhe todas as homenagens que a nossa nação costuma prestar à memória dos filhos mais ilustres.
Tal foi o glorioso fim de Judas Macabeu, grande general e comandante, homem admirável, que, tendo sempre diante dos olhos os mandamentos que recebera de seu pai, empreendeu corajosamente muitas ações difíceis e perigosas, para o bem e a liberdade de sua pátria. Será, pois, motivo de admiração que a honra de tê-la libertado da escravidão dos macedônios, com um número infinito de feitos extraordinários, lhe tenha granjeado uma reputação que nenhum século verá terminar. Exerceu ele durante 3 anos o sumo sacerdócio.